5 minutos de meditação em Provérbios 18. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O capítulo 18 de Provérbios pode ser resumido em uma única palavra: relacionamento. Todo o capítulo 18 pode ser lido a partir da palavra relacionamento. Como estão os seus relacionamentos? O capítulo 18 começa dizendo que busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o versículo 3, vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. E o versículo 4 fala que águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Logo, na leitura desses 4 versículos, nós vemos que a questão principal que está sendo tratada neles é sobre relacionamento. Veja que aquela pessoa que se separa das outras, ela busca apenas o seu próprio desejo. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria da vida está no relacionamento. O ser humano precisa do relacionamento. Tudo começa no relacionamento com Deus. Você precisa buscar a sabedoria vertical, que é uma sabedoria que você olha para cima, porque existe um Criador que formou a terra e criou todas as coisas, e nós viemos a partir dele para a terra. Aqueles que desprezam esse conhecimento ficam tateando nessa vida, tentando descobrir o significado da vida, quando na verdade o significado desta vida consiste em cumprirmos um propósito que nos é dado por Deus. Nós podemos perceber que algumas crianças nascem e elas já revelam, desde muito cedo, alguns talentos, algumas habilidades para tocar um instrumento musical, para facilidades em matemáticas, para facilidades com relação à comunicação. Cada pessoa tem um talento, tem uma habilidade, tem um propósito. Muitos não descobrem esse propósito e ficam tateando nessa vida. E uma forma de saber qual é o nosso propósito é começar com o relacionamento com Deus. Esse relacionamento começa conversando com Ele, dizendo: Deus, até hoje eu tenho vivido uma vida sem saber o propósito reservado para mim. Eu tenho vivido apenas para buscar comida, bebida, vestes e atender os interesses das pessoas da minha família. E muitas vezes os interesses das pessoas da minha família conflitam com os meus interesses. Então, eu me separo de todas as pessoas e resolvo seguir a minha vida. Estamos ouvindo muitas pessoas dizerem isso. Eu não quero saber de ninguém. Eu só quero seguir a minha vida. Quando somos adolescentes, quando somos jovens, muitas vezes queremos sair da casa dos nossos pais para viver a nossa vida. Muitas vezes nós casamos pensando que aquele relacionamento vai nos levar para uma vida que queremos. E de repente, no curso dos anos, o cônjuge vai por outro caminho. E nós começamos a pensar: será que fizemos a coisa certa? Será que eu fiz a coisa correta em ter me casado? E muitas vezes
já casados, tendo os filhos, começamos a ter os relacionamentos com os filhos e pensamos: como eles pensam tão diferente de mim? Eu prefiro me isolar. Eu prefiro não me envolver nesse processo do relacionamento. É melhor eu seguir a minha vida. E existem muitas famílias onde o pai vive dentro da sua bolha, a mãe vive dentro da outra bolha e os filhos vivem dentro de uma outra bolha, onde não existe relacionamento. E esse relacionamento que nós estamos falando agora é do relacionamento horizontal, o relacionamento que nós temos com as pessoas com quem nós vivemos aqui na Terra. Então, todo o capítulo 18 de Provérbios nos fala sobre a importância do relacionamento. Ele começa dizendo que busca seu próprio desejo aquele que se separa. Quando nós nos separamos, desistimos das relações sociais e buscamos apenas o nosso próprio desejo, nós estamos nos insurgindo, estamos indo contra a verdadeira sabedoria. É isso que o versículo 1 está dizendo. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Aquele que se separa está buscando o seu próprio desejo de ficar em paz, o seu próprio interesse de não se relacionar mais com ninguém, porque já ficou cansado, já ficou cansada de tentar entender as pessoas, de tentar resolver o problema e não conseguir resolver. Mas quando a pessoa se separa, ela está indo contra a verdadeira sabedoria. Veja que a parte B do versículo 1 fala: ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria está nos relacionamentos. Veja que o versículo 2 ele fala que não toma prazer o tolo no entendimento. O tolo, ele não tem prazer em entender isso, em entender que o relacionamento é importante. Ele só tem um interesse, senão em que se descubra o seu coração. Ele só tem interesse em que se resolva o problema dele, o problema dela. Mas eu estou sofrendo. Eu queria que o mundo fosse assim ou que fosse assado. Mas eles não me entendem. Quando eu quero falar com ele não me entende. Quando eu quero falar com ela não me escuta. Eu quero que seja assim e não é. Aquele que é tolo, ele não quer saber de eu vou deixar a minha arrogância, eu vou deixar a minha soberba, eu vou deixar o meu orgulho, eu vou tentar entender as pessoas. Eu só quero saber que entendam o que eu sinto. Eu só quero saber que me entendam. É isso que o versículo 2 está dizendo. Não toma prazer o tolo no entendimento. Ele não quer saber de entender as coisas. Ele só quer saber de uma coisa, senão em que se descubra o seu coração. O versículo 3. Vindo o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que faz a coisa errada. Quem não quer valorizar o relacionamento é aquele que está fazendo a coisa errada. Quando vem essa pessoa que não quer saber, que só quer saber do seu interesse, vem também o desprezo e com a ignomínia, a vergonha. A pessoa que só quer saber de si, que não está preocupada com o outro, não entende a questão do relacionamento, ela é ímpia porque ela só quer saber dela. Quando ela vem também o desprezo pela valorização do relacionamento. Vem também a vergonha, porque a pessoa vai buscar apenas o seu próprio interesse. E o que essa pessoa fala? Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, são palavras que podem machucar o outro, como também podem levantar o outro. As palavras que nós dizemos são águas profundas, porque com um xingamento nós podemos destruir a autoestima, a confiança,
a alegria do próximo, mas com uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra que diz: você pode, você é forte, Deus está com você. Essas palavras são águas profundas, elas penetram no coração de quem ouve e podem levantar a outra pessoa. Aqueles que entendem a importância dos relacionamentos cuidam das palavras que falam para os pais, para o cônjuge, para os filhos, para as pessoas que estão à sua volta. Mas aquelas pessoas que são tolas desprezam o poder da palavra e vão falando coisas indevidas para o cônjuge, para os filhos, e acabam sofrendo consequências em razão daquilo que falam. Veja que os versículos 6, 7 e 8 falam sobre como as pessoas usam a palavra. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. O 7, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. O tolo é tão tolo no uso das palavras que ele mesmo coloca um laço para a sua própria alma. Ele fala coisas indevidas e destrói a ele mesmo. Veja o versículo 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Tem pessoas que vivem fazendo fofocas a respeito da vida das outras pessoas. Parece delicioso ficar falando mal a respeito dos outros, e às vezes, quando a gente fala da desgraça dos outros, tem pessoas que até sentem prazer em falar sobre isso. Mas o tempo que se perde tendo prazer de ver a destruição do próximo, o tempo que se perde falando a respeito das outras pessoas, é o tempo que se perde de seguir e administrar a própria vida. O que temos feito dos nossos relacionamentos? Veja que os versículos 20 e 21 falam que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E o 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os pais, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com as pessoas, vai bem ou vai mal de acordo com aquilo que nós falamos. Então, é muito importante prestar atenção. O que você tem falado no seu dia a dia? Quais são as primeiras palavras que você fala logo que você acorda? Quando você acorda, você fala: que desgraça, mais um dia em que eu acordei? Por que você não fala: glória a Deus, recebi mais um dia, e esse dia vai ser um dia extraordinário, vai ser um dia fantástico, vai ser um dia onde eu vou crescer, onde eu vou aprender, onde eu vou amar a pessoa com quem eu vivo, onde eu vou cuidar dos meus filhos, onde eu vou falar primeiramente com Deus. Glória a Deus, obrigado meu Deus porque eu despertei, obrigado porque o Senhor me deu vida, porque eu vejo, porque eu ando, porque eu tenho uma casa, porque eu pude dormir nessa cama, porque eu posso tomar um café, porque eu tenho um trabalho. E mesmo que você não tenha um trabalho, mesmo que você não tenha isso hoje, você pode ter, vai depender daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai falar. E quando você acordou, você tem uma chance para conectar com pessoas, estabelecer relacionamentos e conseguir aquilo que você precisa. Nós dependemos das pessoas para conseguir concretizar, realizar muitos dos nossos projetos. Aquele que valoriza os relacionamentos, no versículo 5, não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Aquele que valoriza os relacionamentos, ele
sabe fazer diferença entre quem faz a justiça e quem faz a coisa errada. E ele não vai ter respeito com a pessoa do ímpio, mas ele vai colocar o ímpio no devido lugar. Vai dizer: você está fazendo as coisas erradas e não merece receber nenhuma premiação. Você não merece fazer parte do meu círculo de amizades, porque você pratica a impiedade. E aquele que valoriza os relacionamentos nunca vai ficar do lado de quem faz a coisa errada, mas vai sempre dizer, mesmo que seja uma pessoa da própria família, vai dizer: você que é meu cônjuge, você que é meu filho, você que é meu pai, errou com relação a essa pessoa. Tem pais que valorizam os filhos quando o vizinho bate na porta e fala: o seu filho fez isso de errado com o meu cachorro, com o meu jardim, passando na frente da minha casa, e eles defendem os filhos com unhas e dentes, mesmo que o filho tenha feito coisa errada. Então, o versículo 5 fala: não é bom ter respeito para a pessoa do ímpio, para derrubar o justo em juízo. Se o seu filho fez alguma coisa errada, você precisa corrigi-lo, para que ele entenda também que ele vive em sociedade, que ele tem um relacionamento com o vizinho e que esse relacionamento com o vizinho tem que ser respeitado. Ainda, aquele que busca a boa relação com as pessoas, ele não é negligente. Veja o verso 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O negligente é aquele que não faz o que precisa ser feito. Quem não faz o que precisa ser feito na sua obra é irmão do desperdiçador. Na questão dos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos e até Deus esperam algo de nós. Deus espera que nós o busquemos, que nós tenhamos relacionamento com Ele, que nós valorizemos todo aquilo que Ele nos tem dado todos os dias. Ele espera que nós nos coloquemos ao seu dispor para anunciar o reino dele e fazermos a diferença nos relacionamentos que nós temos com o próximo, porque Deus ama todas as pessoas. Então, o maior interesse de Deus está em que todas as pessoas estejam bem. Se nós entendemos que o relacionamento que Deus tem com a humanidade é buscar o bem de todos, e nós nos alinhamos nesse propósito, nós estamos também preocupados em realizar o bem daquele que está do nosso lado. Aquele que não faz o que tem que ser feito é irmão do desperdiçador. Aquele que não valoriza o cônjuge que tem aí do lado está sendo desperdiçador. Não desperdice o tempo da pessoa com quem você está vivendo. Essa pessoa entregou a vida dela para você. E o dever que o marido e a esposa têm é de valorizar o tempo. Tem pessoas que não fazem o que tem que ser feito, não dizem: eu amo você. Não dizem: eu estou preocupado com você. Não dizem: deixa eu te ajudar aqui nisso, porque eu posso te ajudar. Moram na mesma casa, se casaram, estão há anos, mas deixaram de fazer coisas básicas que são importantes no relacionamento diário. Não seja negligente de deixar de fazer o que você precisa fazer para desperdiçar a vida do seu cônjuge. Essa pessoa confiou a vida a você. Valorize esse tempo. O que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aquele que não faz o que tem que ser feito no relacionamento com Deus e com as pessoas à volta, está desperdiçando o seu tempo, porque está perdendo tempo nessa vida, nessa terra, deixando de cumprir o propósito de Deus, e está desperdiçando o tempo das outras pessoas. Porque quando você deixa de fazer o que as pessoas esperam de você, você está gastando o tempo delas. Também
Aquela pessoa que valoriza os relacionamentos, ela sabe, no versículo 10, que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Ele sabe que nas horas em que ele é desamparado, em que as pessoas que estão à sua volta resolvem sair de perto para buscar o seu próprio interesse, e ele está ali sozinho, ele sabe que ele vai buscar a sua torre forte em Deus. Ele vai buscar aprofundar o relacionamento com Deus. Ele vai buscar mais conhecimento em Deus. Ele vai correr para Deus, sabendo que Deus é a fonte, Ele é a origem de tudo e que nele estão as respostas daquilo que nós não podemos responder. Aquele que valoriza os relacionamentos, ele olha bem para o próximo. Ele não olha como muitos ricos que olham para o pobre como se eles fossem superiores. Veja aqui os versículos 11 e 12. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. O rico, ele pensa, a casa que eu tenho, os bens que eu tenho são a prova de que eu sou melhor. O que eu tenho é uma muralha. Na imaginação do rico, ele pensa que ele é superior, que ele é melhor. Versículo 12: Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Em outras palavras, aquele que pensa dessa forma, pensando que é rico, que é melhor que o outro, antes dele ser quebrantado, chega um momento em que ele passa por um quebrantamento na vida. Uma doença, ou de repente uma situação que ele, com todo o dinheiro que tem no mundo, não consegue resolver, que é justamente a questão do relacionamento. Quantos pais dão muitos presentes para os filhos, dizendo eu tenho dinheiro, mas não conseguem que o filho lhes dê um sorriso, que o filho os reconheça, apesar de darem tanto presente. O que um rico pode fazer no dia em que um filho cai com uma doença? Até mesmo uma gripe, aqueles dias em que o filho precisa passar por aquele sofrimento da falta de ar, da coriza, da dificuldade de se levantar, da febre. O que um rico pode fazer diante dessa situação? Ele não pode fazer nada. E antes de ser quebrantado, o coração do homem se eleva, começa a pensar que é melhor do que o outro, que pode tudo. Diante da honra vai a humildade. E ainda tem o versículo 23, que fala que o pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Não seja dessa forma, pensando que as suas riquezas lhe fazem melhor do que o próximo, e quando alguém lhe pede um socorro, você diz, saia daqui, ou olha com aquele olhar de desprezo. Quantas pessoas frequentam as igrejas, mas estão dentro dos seus carros, no trânsito, olhando para aquelas pessoas que às vezes estão ali pedindo alguma coisa e elas lançam palavras dizendo, mais um pedinte. Se não tem e não quer dar, ao menos silencie. Peça para que Deus lhe faça pensar e refletir. E se eu estivesse nessa situação? O que será que aconteceu com essa pessoa? Quem foram os pais dela? Em que processos essa pessoa entrou na vida que fizeram ela cair nesse sinaleiro fazendo esses pedidos? Por que ela está aqui? Aquele que valoriza os relacionamentos, ele sabe que responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Estultice significa tolice. Quantos problemas nós nos envolvemos por responder antes de ouvir? Está lá o marido e a esposa
querendo falar, ou o filho, os pais querendo falar a respeito de uma questão. E nós já vamos respondendo. Eu já sei o que você vai falar e eu tenho para dizer isso, isso e isso. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Escute o que a pessoa tem para dizer a você primeiro. Aquele que valoriza os relacionamentos sabe, de acordo com 14, que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O versículo 14 nos mostra que nós temos que cuidar do nosso espírito. Quando o nosso espírito está forte, está baseado em Deus, nós, mesmo nas situações de doença, nós nos levantamos. Mas quando nós permitimos que a depressão, a tristeza, a ansiedade e a preocupação venham nos abater, quem pode nos levantar? Aquele que entende a importância dos relacionamentos sabe que não pode se deixar abater. Tem que ficar amparado no versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Ele corre para diante de Deus. Ele se lembra do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabe do Salmo 46. Deus é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Então, aquele que alimenta o seu espírito, o seu relacionamento com Deus, ele sabe que muitas pessoas dependem dela, muitas pessoas dependem de nós. Nós precisamos cuidar do nosso espírito e cuidar dos nossos relacionamentos. As pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, dependem de nós. O versículo 15 fala que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, o sábio, ele vai buscar conhecimento. Vai buscar conhecimento de como resolver os seus próprios dramas pessoais. Vai buscar conhecimento, autoconhecimento. O sábio, ele procura conhecer quem ele é, como ele sente, qual o seu limite de paciência. E ele também procura conhecer sobre relacionamentos. Como eu trato essa situação com meu cônjuge, como eu resolvo essa situação com meus pais, como eu lido com essa situação com meus filhos. Ele vai buscar conselho, ele vai buscar conversar com pessoas que podem ajudá-lo. Ele vai adquirir conhecimento. Ele vai colocar os ouvidos dele para buscar conhecimento para ajudá-lo a resolver as situações. Aquele que é sábio e que entende a importância dos relacionamentos também sabe usar os presentes como ferramentas. Os presentes são ferramentas que podem resolver situações difíceis. Veja que o versículo 16 fala que o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Muitas vezes você quer uma promoção, você precisa conversar com o diretor, com o presidente da empresa e você não sabe como eu posso chegar até essa pessoa. Um presente pode alargar o caminho. Um presente certo pode abrir o espaço para que você tenha o contato, o relacionamento com aquela pessoa que você precisa falar, para que você consiga abrir o espaço. Um presente resolve um conflito com o cônjuge. Um presente pode alegrar o seu filho, os seus pais e resolver uma situação que estava difícil. Agora, aquele que valoriza os relacionamentos, ele também valoriza o contraditório e também valoriza as formas de resolver os problemas. Veja os versículos 17 e 18. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. O que o versículo 17 está dizendo? Quando alguém vem para você e fala assim: o fulano fez isso para mim. E você escuta essa primeira pessoa, o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Vem a outra pessoa e fala: mas na verdade não foi bem assim, foi assado.
Aquele que valoriza os relacionamentos não vive escutando fofocas, o que a pessoa vem e fala para ela. Ele examina. Será que foi realmente assim como essa pessoa está falando? Antes de eu julgar e concluir que aquela pessoa é isso que esta está falando, eu preciso ouvir ela. Eu preciso examinar. Porque senão, no meu coração, eu vou pensar mal do meu próximo só pelo que eu estou ouvindo dessa pessoa que está me falando. Nunca pense mal a respeito de alguém que você não conhece. Tem muitas notícias em que os meios de comunicação falam: tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Não embarque nessa onda de seguir o que as outras pessoas estão falando. Pode ser que tudo aquilo que estão falando seja uma mentira. Você precisa avaliar se realmente é verdade, para que você tenha bons relacionamentos e, se você tiver de colocar o ímpio no seu devido lugar, que você o faça, mas que você o faça com justiça. Como diz o versículo 5, não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derrubar o justo em juízo. Nós precisamos julgar bem. O que é ímpio, e o que é justo. Mas nós precisamos, no versículo 17, respeitar o contraditório, examinar bem antes de fecharmos as nossas conclusões. E o versículo 18 fala que a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Esse versículo está dizendo que quando as pessoas têm um conflito, um pleito, uma discussão para ser resolvida, elas lançam sortes. Lançar sortes é uma das formas de resolver o problema, para fazer a separação entre as pessoas. Nós precisamos usar sistemas de justiça que sejam corretos para fazer a separação das pessoas. Não podemos fazer a separação das pessoas de maneira aleatória. Existem mecanismos de justiça como o poder judiciário para resolver os problemas, que devem ser usados como meio, como forma de resolver os debates quando alguma coisa não se resolve. Não se resolvem as coisas ficando com mágoa, com raiva das pessoas. Busque os mecanismos de justiça para resolver as questões e resolva as questões guardando o seu coração de ter qualquer tipo de mágoa, ódio ou ressentimento. Se você tem alguma questão que depende do judiciário, um patrão que não quis pagar o seu direito trabalhista, procure a justiça trabalhista. Se você teve alguma questão com o seu vizinho ou com alguém que você comprou ou vendeu e não pagou, busque o juizado de pequenas causas ou, de repente, a vara civil para resolver o problema. Busque resolver o problema na família. Muitas vezes você se esforçou o máximo que você pôde e o seu cônjuge não respondeu, então e ele também não quer o divórcio, ela ou ele. Vá nos mecanismos de justiça, mas não guarde raiva, mágoa, porque isso vai arruinar a sua própria vida. E os relacionamentos são muito importantes nessa vida. Você precisa perdoar até para o seu coração estar bem, para que você possa começar um outro relacionamento, para que você possa começar uma nova vida. E se você tem filhos, esses seus filhos, por mais que você queira que ele não seja o pai ou que ela não seja a mãe, eles são o pai e a mãe. E eles vão precisar desse pai e dessa mãe. Também quem preza os relacionamentos, no versículo 19, sabe que precisa valorizar as pessoas, porque o versículo 19 aqui fala: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você já viu os ferrolhos de um palácio? Os ferrolhos de um palácio são muito fortes para proteger o palácio. Quando você entra em contenda com uma pessoa, você está colocando como que ferrolhos de um palácio. Você está marcando a pessoa para que ela não se relacione com você nunca mais. Para que ela não tenha um bom relacionamento com você nunca mais. Você está fechando portas. Quando você lida com a vida
sempre com guerras, sempre com contendas. Então, não ofenda ao próximo. Procure resolver os problemas usando os mecanismos de justiça, como nós falamos no versículo 18. Procure avaliar bem a situação para resolver as coisas de uma forma tranquila. Se você não consegue resolver um assunto nesse momento porque você está com muita raiva e muita ira, pronto para entrar numa contenda, respire, saia desse ambiente. Se o ambiente de guerra é dentro da sua casa, abra a porta, vá dar uma caminhada. Se você não pode sair porque é perigoso, procure um lugar em que você possa ficar em paz, vá para o banheiro, fique ali por um tempo, respire fundo, faça uma oração, até que você esteja bem e consiga resolver esse assunto de maneira pacífica. Veja que o versículo 22 fala que o que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse versículo 22 fala que até para procurar uma pessoa com quem você possa viver junto, para você achar uma pessoa boa e alcançar a benevolência do Senhor, você tem que ser uma pessoa que valoriza os relacionamentos. Como que uma pessoa que não valoriza os relacionamentos vai poder entrar em um relacionamento? Você precisa ter esse gosto por pessoas. Tem pessoas que se isolam totalmente e dizem: não vou me envolver com ninguém. Não quero saber de ninguém. Não quero me envolver em lugar nenhum. Nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com os meus filhos, nem com a pessoa com quem eu vivi, eu me decepcionei. Viver pensando assim impede que você alcance a benevolência do Senhor de ter uma pessoa do seu lado. O que acha uma mulher acha uma coisa boa. É bom ter um relacionamento. É bom ter um casamento. É bom. Em Eclesiastes 9 está escrito que é bom ter uma outra pessoa. Porque sendo dois, quando um cai, o outro o levanta. Sendo um tempo de frio, um aquece o outro. Então, é bom ter uma pessoa boa. Uma pessoa boa do seu lado. Para que você possa ter uma vida confortável dentro do casamento. E o versículo 24 termina essa meditação de Provérbios 18 falando sobre amizade. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Veja que o versículo 24, ele termina o capítulo 18, né, em contraponto com o versículo 1, que quem busca o seu próprio desejo é aquele que se separa, mas o homem que tem muitos amigos, ele pode se alegrar. E tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Por que que o homem que tem muitos amigos pode se congratular? Porque se ele tem muitos amigos, ele tem muitos relacionamentos, e os relacionamentos são a chave de tudo nessa vida. É com o relacionamento com Deus que você consegue ouvir a voz dele, perceber o que ele tem para nos comunicar, entender a vontade dele para a nossa vida. É com o relacionamento que nós podemos ter uma parceria com o cônjuge. Pessoas que não valorizam o relacionamento, que só fazem o que querem, falam o que querem, pensam que estão ainda donas da sua própria vida dentro de um relacionamento, ainda não entenderam o valor do relacionamento. Valorize o seu relacionamento. Todo o texto de Provérbios 18 pode ser lido à luz dessa perspectiva, dessa visão. O relacionamento é que abre portas para que você alcance promoções, para que você alcance uma porta de trabalho, para que você alcance oportunidades, para que você tenha acessos a muitas coisas que você gostaria de ter e que as pessoas que têm esses acessos podem dar a você. Ter relacionamentos torna a vida mais leve, mais fácil. E vencer o egoísmo, vencer o individualismo, vencer o desejo de buscar apenas o seu próprio interesse é algo que vai ajudar muito na sua caminhada nessa vida, até porque o propósito de Deus é sempre sobre gente, é sempre sobre pessoas, é sempre sobre relacionamento,
é sempre sobre o que eu posso fazer com relação ao que eu tenho e que eu recebi como talento, como dom, como capacidade para ajudar o meu próximo. Essa é a palavra de hoje. Busque melhorar o seu relacionamento com Deus. Acorde buscando o relacionamento com Deus, honrando a Deus e agradecendo pelo dia. Cuide daquilo que você fala para Deus e para as pessoas do seu relacionamento, porque aquilo que você fala, aquilo que você faz, a forma como você valoriza o relacionamento determina aonde você vai chegar. Analise hoje quais são os seus resultados na vida. E se esses resultados não são consequência daquilo que você falou, daquilo que você fez e dos relacionamentos que você desenvolveu ou deixou de desenvolver. Deus abençoe a todos. Amém.